você que está aqui acompanhando a gente está mais um episódio do 41. E hoje o que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre um tema que é extremamente caro a nós mulheres, extremamente caro do ponto de vista social, que é o corpo. Como é a sua relação com o corpo? Você aceita seu corpo? Você gosta do seu corpo? Quando eu começo a pensar em corpo, eu falo, meu nome é Lu. E hoje eu acho que eu lido melhor com o meu corpo do que como foi na minha construção histórica. Eu venho de uma história onde o corpo era muito cobrado, né? Se a gente para pensar, isso ainda é uma pressão social. Mas quando a gente fala de corpo também, e a gente vai falar muito disso aqui, a gente também fala do nosso próprio corpo. Eu sempre me achei muito bonita, desde pequena. As Mas pessoas você é falavam, né, linda, era bonita. amiga. Zero. E eu literalmente acreditava, até porque se a gente pensar, a criança, ela parte do pressuposto da linearidade do pensamento. Então ela acredita naquilo. Então as pessoas falavam, nossa, como você tem um rosto bonito, e eu acho até hoje. Só que em determinado momento, ali exatamente na expansão da minha cognição, de tanto eu ouvir, nossa, como você tem um rosto bonito, eu passei a entender que faltava um resto depois do rosto, que era o corpo. Então eu passei a entender que em algum momento era, nossa, como você tem um rosto bonito, mas seu corpo é feio. Mas por que meu corpo era feio? Eu só era uma criança. Porque eu não fui uma criança magrinha, como é esperado que as crianças sejam. Eu sempre fui uma criança com um pouco mais de peso do que crianças na minha idade. Mas eu tinha um corpo e o corpo era lindo. Mas a ênfase era, nossa, mas você tem um rosto tão bonito. E a partir desse momento, a minha preocupação não era mais só brincar ou passar de ano, como é a preocupação de qualquer criança. Era também de ser uma criança magra. Em algum momento, aditou-se na história da minha vida um episódio de violência sexual. Na psicoterapia, depois a gente ressignifica essas histórias e a gente percebe que isso tem a ver com essa pressão que eu já vivia de um corpo de uma criança que não era magra, depois as marcas que um abuso sexual traz para a sua vida, e lá na idade adulta, como eu conversei com vocês em algum outro momento, essa passagem de tempo ela ficou complicada porque coincidiu no início da minha vida adulta eu ter um quadro de obesidade que perdurou durante alguns anos. E essa obsessão pela magreza faz a gente colocar em alguma questão a nossa própria subjetividade, os nossos próprios limites, a nossa escolha. Qual a roupa que eu me autorizava a usar quando eu tinha 20 e poucos anos? Porque eu escutava que a roupa não ficava bem. Isso não é roupa pra você, isso é roupa pra gente magra. Mas assim, tem um tipo de gente magra? Infelizmente tem. Nós somos cobradas pela magreza, pelo cabelo longo, por bons modos, por sentar de perna fechada, por falar baixo. Logo eu que sempre falei alto, eu tô falando aqui e as pessoas estão ouvindo em qualquer campo do mundo. Então compreender essa construção do corpo e chegar aos 40 hoje com o meu corpo é muito mais aceitável pra mim. Porque hoje quando uma pessoa fala, nossa, você é bonita e tem um rosto bonito, eu sou toda bonita, eu sou toda linda. Mas infelizmente falar sobre isso é porque hoje eu não sou mais uma mulher silenciada pelo meu corpo e pela minha história. Embora existam muitas mulheres que ainda são silenciadas pelo corpo, pela forma, pelas suas escolhas e apenas por ser mulher. Daí eu pergunto a vocês, meninas, Roberta e Roberta, qual a relação de vocês com o corpo? Sobretudo esse corpo aos 40. Então, né? Acho que a relação com o corpo aos 40, ela já muda, né? Desse corpo da infância, desse corpo da adolescência. Que eu acho que realmente a gente cresceu, né? E aí eu sempre gosto muito de pensar quais eram as nossas referências, assim, que a gente Barbie. lia na época. A gente tinha a Barbie, a gente tinha, né, as revistas, Capricho, as coisas que tinham aquelas modelos, Magras, né, magras, brancas. exatamente. Então você Cabelo tinha, exato, um padrão ali do que era, né, o corpo. O corpo mais envelhecido, e aí a gente bota um envelhecido a partir dos 30, 40 anos, já era um corpo, né, Velho pra capa de revista. Sim. pouco valorizado, assim. E é engraçado que eu não... Eu fui uma criança gordinha, mas logo que eu fiquei adolescente, assim, eu acabei emagrecendo. Mas eu tentava não pensar muito no meu corpo, sabe? E isso era uma coisa que, inclusive, eu tinha uma cobrança assim, você tem um corpo bonitinho, você podia mostrar mais o seu corpo, valorizar mais o seu corpo, né? E demorou muito tempo para eu realmente pensar nesse... o que eu queria mostrar do meu corpo, sabe? E ao longo dos 20, dos 30, assim,
eu tinha muito essa questão de uma discrição, sabe? Eu queria um corpo discreto, porque aquilo para mim não era uma pauta, não era uma questão, por mais que as pessoas trouxessem. E aí, de repente, a gente tem esse corpo aos 40, que é claro, é um corpo que muda, né? Eu digo, Sim. nossa, parece que os 40 ligou uma chave hormonal, assim, que, gente, né? As coisas não respondem mais da mesma Você tem forma. que fazer um esforço A dobrado. sua pele não responderá mais da mesma forma. Seu metabolismo não responderá mais da mesma forma. E justamente um momento em que eu me vejo mais autorizada até a mostrar mais o meu corpo, sabe? Né? Mas eu sei que hoje a minha relação com o meu corpo, ela é uma relação que não perpassa só a estética. Eu fico pensando muito nisso, eu estava até pensando quando a gente né, propôs esse tema. Hoje, aos 40, minha relação com o meu corpo, ela fala de uma funcionalidade. Sabe, eu quero um corpo bonito, eu gosto, né, de expor meu corpo mais até do que antes, talvez, porque em terapia eu pude trabalhar aí algumas questões que eu tinha com a exposição em si, sabe? Mas eu fico pensando que eu quero, antes de mais nada, um corpo que me carregue até 80. Ou Né? mais um pouquinho, né? Um corpo que Tá. busque que seja saudável aí, até talvez por ter visto, né, na minha família tinha um histórico, meu pai teve Parkinson, então assim, eu vi meu pai, que era uma pessoa que se cuidava muito, se deteriorar muito cedo. Eu tenho hoje uma preocupação muito grande em cuidar do meu corpo, porque eu preciso que esse corpo funcione. Sabe? Então, para muita gente, a palavra de medo é celulite, é flacidez. A minha palavra de pânico é sarcopenia. Nossa, a minha ainda continua sendo a flacidez. Flacidez uma palavra também importante. É minha relação com o corpo. Quando você começou a falar, Lu, eu fiquei pensando, né, revivendo a minha história. Eu sempre fui uma criança gordinha, cheinha, mas na infância isso era visto como algo muito positivo, né? Saudável. Saudável. Era associada a saudável. Saudável. Na adolescência, como Roberta trouxe, eu fui colocada na realidade do que o mundo ali naquela época trazia, de que eu não fazia parte do padrão. Eu era não tinha obesidade, mas eu era fora dos padrões estéticos, que hoje, olhando para as fotos, eu falo assim, gente, Era normal. eu era normal. Super. Né? Mas aquilo ali me afetou profundamente, eu acho que me afetou de tal forma, e hoje eu tenho consciência disso, na época eu não tinha consciência que era isso, que eu neguei o corpo. Eu neguei meu corpo em que sentido? Eu preciso me destacar pela intelectualidade. Exatamente, Então, meu assim, caso. eu vou estudar, eu não preciso mostrar o corpo, eu não preciso cuidar do corpo, porque o corpo não é nada. O importante é o estudo, é ser intelectual, e a imagem de intelectual não combina com a mulher bonitona, gostosona, magra, desejada. Não, né? Então, meu corpo foi colocado em segundo plano mesmo. E hoje eu entendo que ele foi colocado não por mim, né? Quer dizer, foi por mim, mas numa pressão social foi colocado nisso, porque era a forma que eu tinha de sobreviver ali. Né? E mesmo assim, eu fiz coisas com o meu corpo, com o meu cabelo. Você estava falando do cabelo, meu cabelo sempre foi um cabelo muito cacheado e eu não podia ter aquele cabelo cacheado. Descobrindo a coisa hoje. Né? Meu cabelo cacheado e eu via que era, né? Era feio. Que era feio, era mal cuidado, desarrumado, né? Que eu não penteava. Então e isso foi tão forte em mim que meu cabelo deixou de ser cacheado, né? E eu não consigo ainda nem lidar com isso direito, de verdade hoje, apesar, né, de já ter uma relação hoje diferente com o meu corpo. Que hoje, como a Roberta falou, aos 40, eu me permito muito mais com o meu corpo. Eu consigo entender que eu posso sim continuar sendo a psicóloga, a professora, a intelectual, a terapeuta e botar um shortinho e lidar com o meu corpo e mostrar até mais meu corpo nesse sentido, né? E que não tem nada demais eu usar creme e que não tem nada demais eu querer cuidar esteticamente e de saúde, isso era dicotomizado pra mim, ou era uma coisa ou outra. E hoje eu penso, meu corpo pode ser um corpo estético pra minha estética, que é diferente, e eu posso ter um corpo que eu quero, que é um corpo saudável, que é esse que minha xará trouxe aqui, porque eu quero ter autonomia, né? O que eu penso daqui para os próximos 40, 50 anos é ter autonomia. Eu quero poder andar sozinha, pegar um pacote que está no alto sozinha. Então eu trabalho com o meu corpo muito nesse sentido, de que ele possa ser um corpo autônomo, porque eu acho que ele foi prisioneiro social, esteticamente, durante a primeira grande metade da minha vida. E agora eu permito que esse corpo seja comandado e acolhido por mim, não mais pelo outro, né?
Mas é um exercício diário, porque sim. muda, né? Você olha, como a Roberta falou, o que é que acontece aqui? Tipo, de manhã tava assim, coisa agora que é mais mole. tá mais mole ali, e cadê isso aqui? Essas marcas que eu não tinha, né? Então, acho que a gente dá pra tentar o equilíbrio, que eu acho que é outra palavra que a gente busca na maturidade nos 40. É esse equilíbrio. E eu acho que as estéticas mudam também, Sim, né? sim. Assim, eu tava pensando assim, que eu falei dessa estética da nossa adolescência, que era uma estética da menininha magrinha, capricho. Aí você já vem hoje, né? Depois teve um tempo da estética das marombadas, Sim, das mulheres ali, né? Da academia. Depois veio a estética do fitness saudável, assim. Então, e a gente pensar que, inclusive, a manutenção de um corpo, gente, né, de um corpo são e de uma beleza, ela também dá trabalho, ela custa dinheiro, Sim. né? Que eu acho que aos 40, normalmente, a gente tem um pouco mais também de dinheiro para poder fazer Pra isso. cuidar desse corpo, inclusive seja da perspectiva da saúde mental ou da saúde física. Né? Mas que assim, que também nem todo mundo vai poder. Aquela história assim, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas não e tem, pode. gente. Não tem. Não tem. Pra quem é mãe, tem rede de apoio pra ir pra academia? Às vezes você não vai pra academia porque você não tem rede de apoio. Exatamente. Eu acho que essa relação com o corpo, e a gente tem vários historiadores que nos falam sobre isso, pesquisadores, o próprio Foucault se dedicou, né, à história da sexualidade, ele traz muito presente o uso que a gente faz do corpo, o corpo como um controle social, né, o corpo educado, esse corpo que precisa ser, sobretudo o corpo da mulher. É interessante porque ao longo da história, o nosso corpo ele foi visto de diversas formas, e a grande maioria deles, a gente teve o corpo muito retratado por homens, né? Pintores, escultores, e sempre era esse corpo, o sexo como alvo, o desejo, o belo, né? Então, assim, a própria ideia do cabelo longo, o corpo esguio, ao mesmo tempo um corpo que é sagrado, um corpo que guarda, né? O corpo do ventre, ali, um corpo muito parecido com o corpo de Maria. A gente tá aqui hoje falando do corpo porque a gente fez uma construção de se permitir, de ter autonomia e liberdade, inclusive para aceitar o próprio corpo hoje. Com 20 anos a gente não estaria falando as coisas sobre o nosso corpo, a gente não estaria falando de flacidez, a gente abominava esses assuntos. Então essa relação ela muda porque em algum momento na história a gente se permitiu, mas de alguma maneira a gente guarda padrões, né? Hoje a gente não tem mais as revistas Capricho, Carícia Atrevida, mas a gente tem o Instagram, né? Que ele traz muito forte os padrões. Então desde o padrão da paniquete ao padrão Cefites, é como se a gente também aos 40 buscasse esse lugar. Qual é a diferença? Que com 40 a gente vai buscar o lugar do confortável. Eu nunca gostei de atividade física e sempre escutei assim, quando você começar a fazer, você vai gostar. Gente, eu faço desde adolescente, eu não gosto até hoje. Tem alguma coisa errada com esse senso comum. Eu acredito muito no senso comum, né, a voz da sociedade, enfim, mas comigo não faz efeito. Mas todos os dias quando eu acordo, uma das primeiras coisas que eu faço é botar a roupa da academia. Porque eu tenho a sensação assim, já botei a roupa, eu tenho que ir. Em algum momento, mesmo que não seja a minha primeira atividade. E aí quando eu vou pensando no meu histórico de saúde, né? Eu tenho um pai que é diabético há mais de 40 anos, que é hipertenso, então assim, a família tem aí uma genética que não ajuda muito, mas eu vou fazendo a minha parte. Todos os dias que eu vou pra academia, eu penso muito em funcionalidade. Andar sozinha, tomar banho sozinha, entrar e sair de um carro com autonomia. Mas não deixa de ter uma coisa que você olha ali no espelho e gosta tá de arrumado, ver, né? assim, tem um volume, tem uma coisa ficando mais redondinha, Sim. aí você faz mais uns 30 agachamentos, você faz mais uns 40 agachamentos, não porque você quer, mas pro negócio ficar mais no lugar, porque a gente se preocupa. Só que eu acho que a gente não tem tanto, hoje com os 40, é a cobrança, o peso do tem que ser. E aí a gente faz o que dá. A gente faz o que dá, seja pra gente viver com o nosso próprio corpo, mas pra gente também estar inserida no social, porque existem códigos sociais que, embora a gente não concorde com eles existem, né? A forma como a gente se veste, o que a gente mostra mais, o que a gente mostra menos, tem a ver com aquilo que eu comunico sobre o que eu sou, né? Que quando a gente tem 20, a gente não se preocupa muito com isso. E eu acho que essa diferença, Lu, que você tá falando, né? De o corpo comunica, a maneira que a gente se veste, é a gente ter consciência disso. É diferente de você se comunicar apenas pelo externo, é você ter o domínio disso. É isso que eu quero comunicar, é isso que eu vou fazer, né? Porque, assim, não dá pra gente falar do fenômeno sem falar do contexto. O contexto que a gente vive é esse, não dá pra gente negar o contexto, né? E você falando disso, eu fiquei pensando também nesse processo histórico de como isso foi voltado pro corpo feminino. Esse corpo que é sexualizado, esse corpo que é santificado, e como se ele fosse ter que viver separadamente em cada momento.
né? Então, assim, uma mulher que tá gestando, essa mulher ela não pode viver o corpo da sexualidade dela, porque não pode usar uma roupa decotada. Não pode usar a roupa decotada, porque ali ela vai ser, né, é sagrado porque tá ali, porque se tornou mãe, não pode mais. Isso é roupa de mãe? Como assim, gente? Roupa de mãe? E o não lugar que esse corpo acaba adquirindo Sim. depois dos 40, né? Porque Sim. aí você não é nem mais o corpo que gesta, porque você já tá Sim, num limite já. ali de idade, ok, hoje em dia as mulheres têm filhos ainda aos 40, 45, mas não é já, Sim. né, você já tá num limite, e não é mais o corpo desejado da menina de 20. Sim. Então, assim, qual é o lugar que esse corpo... E aí, O corpo Roberto, que eu quero, é o lugar isso, que eu porque quero. é o corpo desejado para quem? Pra mim. Né? Quando a gente fala assim, não é o corpo desejado. Então, a diferença agora, quando a gente toma a rédea do corpo, é o corpo desejado para mim, não mais para o olhar do outro. Claro que também a gente vive em relação, então o olhar do outro também, né? Não dá pra gente dizer que não, nada me incomoda, não é neutro, não tem essa neutralidade, não tem como a gente ter, eu me basto. E eu acho isso uma ideia que Uma falácia, porque não é real. Né? A gente achar que o outro nada me atinge. Não, gente, a gente vive aqui no grupo, a gente atinge. A diferença é como isso passa a me atingir. Sim. Como eu lido com aquilo que chega até mim, né? Então, acho que o corpo vai comunicando isso. E a nossa relação com ele, a gente estava conversando aqui, Lu, dizendo, né, das horas que ela ficou na academia, o quanto isso é algo que tem a ver muito mais com ela hoje, né, Lu, do que eu faço porque eu quero. Porque ela quer, porque você pode também. Porque eu posso, né? Eu posso dividir minha jornada de trabalho e permitir 2 manhãs. Eu tenho 2 manhãs que são muito tranquilas e nesses dias eu faço mais atividade física, faço drenagem, faço massagem, vou pro salão. E eu acho que não perder também essa feminilidade, porque às vezes me dá a impressão de que, como a gente tem conquistado muitos espaços a partir dos movimentos feministas, mas existem grupos, né, feministas, são muitas feministas lutando por muitas causas de mulheres, mas às vezes eu fico com receio da gente tentar entrar num lugar assim muito fechado, muito masculinizado, né, por essa busca de espaço. E eu gosto de ser feminina, eu gosto de ter adereços, eu gosto de me enfeitar. Na minha família eu sempre fui a mulher mais enfeitada, eu sempre fui a mulher que usou mais coisas coloridas. E aí você pensa assim, de onde que você herda, né? Eu acho que a gente herda da nossa história. A minha mãe, ela é vaidosa na medida do possível, ela é levemente vaidosa. Eu e as minhas irmãs somos muito vaidosas e eu acho que cada uma de nós 3, assim como nós 3, temos motivos para vaidade diferente. Você falou do intelecto, eu nunca fui boa aluna na escola, né? Eu vim gostar de estudar mesmo e era excelente aluna na faculdade. E aí eu ficava pensando que se as pessoas diziam que eu tinha um rosto muito bonito, eu tinha que transformar meu rosto ainda mais bonito para disfarçar um corpo que vestia 44. E não era legal vestir 44, o legal era vestir 38, né? Então 42, 44 não era legal. E eu decidi pintar meu cabelo aos 14 anos para que o meu rosto chamasse ainda mais atenção pelo cabelo claro, porque o cabelo claro era valorizado. As loiras eram tidas as meninas mais bonitas. Logo, serei loira, porque tenho um rosto bonito e cabelo loiro. Sim. Quer dizer, isso não faz o menor sentido hoje. Hoje eu mantenho o cabelo loiro porque eu gosto. Eu gosto de cabelo claro. Mas quando eu comecei lá atrás, era por uma pressão. Isso. Eu queria me esconder atrás de alguma coisa ou que o meu corpo chamasse menos atenção e, de novo, o meu rosto continuasse sendo um destaque. E aí a gente não pode achar que o corpo ele é filho do acaso. Ele é filho e produto de uma história. Talvez por eu ver que minha mãe era levemente vaidosa, eu falava, não, eu tenho que me enfeitar mais, né? E isso hoje, quando eu faço, é muito natural. As pessoas às vezes podem questionar. Eu não ligo, né? Se as pessoas falam que eu ando arrumada demais. Eu recebo crítica por andar arrumada demais. Eu acho tão estranho. Perua, assim. Mas eu gosto tanto de ser perua. Olha o brilho, olha o brilho. Mas veja bem, olha, vocês têm que gastar dinheiro com filho e com pet, né? Eu só gasto meu dinheiro e meu tempo comigo. Né? Então, assim, sobra tempo e dinheiro para gastar comigo. Essa é a diferença de não maternar. Você falou aí, né, Lu, da sua mãe, e eu fiquei pensando na minha filha. Porque minha filha me colocou... É minha filha, podia ser minha filha. Pois é, a minha filha me colocou nesse lugar de olhar para o meu corpo também de uma outra forma. Porque ela, né, que foi me trazendo esse olhar, foi me permitindo olhar para isso. Porque eu não permitia, então... Porque minha mãe é uma mulher intelectual, parará, minha mãe tinha um... Era o seu espelho. Era o meu espelho. A né? minha também. Então, assim, de repente minha filha se tornou um espelho pra mim de um outro lugar. Tipo, olha, eu posso ser as duas coisas, né? Então, como você disse, a gente é produto da história do passado e da história que a gente vai construindo também. E eu acho muito bonito quando eu penso nisso, que foi minha filha que chegou depois, que é desse século, Sim. que trouxe de uma outra forma, e ela traz até então, e eu espero que assim continue, de uma forma leve.
né? Ela lida com isso com uma forma muito mais natural, porque para mim era um peso ter que ser. Para ela faz parte, mas não a limita. Né, nesses processos, porque ela vem daí das artes, que é dela, que não era de mim, porque eu não sou assim, não, onde é que veio isso, né? Eu ainda busco, acho que um pouco essas referências, até por ter tido filho, né, e não filha, mas quando o Lu trouxe essa questão às vezes até desse corpo mais masculinizado, das vaidades, assim, eu sempre ouvi muito que eu não tinha vaidade, né, e assim... meu corpo realmente era um corpo que ele funcionava para uma praticidade. Então, tem muito tempo, por exemplo, que eu tenho cabelo curto e hoje eu acho muito bonito ter cabelo curto. Mas há um tempo atrás não podia. Mas eu cortei meu cabelo e a justificativa era assim, porque é prático. Sim. Porque eu não tenho saco pra arrumar cabelo, eu não gosto de salão, então... Né? Hoje eu consigo ver a beleza disso. E aí eu acho que isso fala também sobre a diversidade de corpos, né? A gente tá aqui falando, mas a gente tá numa bolha também. Sim. De corpos brancos, de corpos cis, né? Mas a gente tem aí... uma gama também, se a gente for pensar esse corpo feminino e esse corpo feminino dentro de um contexto até desse etarismo que a gente vê, né? Mas de um contexto de gordofobia, de um contexto de racismo mesmo, né? De um contexto de transfobia, onde esse corpo, para muitas mulheres... tem outras marcas e outras feridas muito profundas. São corpos que atravessam muitas lutas, né? Quando a gente pensa na própria história das relações de escravidão que a gente viveu. Quem era o corpo que ficava fora da casa grande, né? Esse corpo fora da casa grande era o corpo que servia aos prazeres da carne. E a mulher da casa grande, a mulher branca, era a mulher do gestar. Né? Era a mulher que ia cuidar da família. Mas assim, e a mulher de fora da casa grande? Ela também não cuidava da família, mas ela não é vista nesse lugar. Sim. Então veja que os modos de subjetivação do controle do corpo, eles atravessam o nosso tempo. Né? A gente está falando de um lugar de corpo e de quem conhece também essa história social do corpo. Mas muitas mulheres que não tiveram inclusive acesso à formação acadêmica, elas continuam sendo produto de alguma maneira, né? E elas não conseguem, talvez por conta aí de alguma limitação das histórias, né? Da desigualdade social que é muito grande, permitirem a emancipação dos seus corpos. Hoje, quando a gente está na universidade, vê as nossas alunas negras defendendo o trabalho de conclusão de curso, falando do corpo, falando da dor dessa mulher negra, é também fazer com que a gente, do nosso lugar de privilégio, acolha essas mulheres e a gente seja solidária a todas as causas, porque são vários feminismos acontecendo, porque somos muitas mulheres de 41 e temos muitas formas de corpo. A gente fala do corpo obeso, do corpo com sobrepeso, mas a gente tem também as mulheres, por exemplo, com deficiência, né, que existem também ainda o preconceito. A própria Mary Del Priore, ela tem um termo que ela fala lipofobia. Então, há um tempo atrás, não era permitido você pensar num corpo gordo. Aí vem a ideia da dieta. Talvez algumas de nós já fez. Eu fiz da dieta da sopa ao jejum, do ovo, tudo. Né? Mas numa tentativa de se encaixar. E hoje, quando a gente está aqui falando de promoção de saúde, a gente está falando de cuidado e, de novo, reafirmando que a gente faz porque a gente quer, porque é possível. Né? Então, essa relação com o corpo, ela muda. E pensando nessa relação que o corpo muda, como é que vocês estão pensando o corpo para chegar aos 50? É interessante isso, né, Lu? Porque essa relação com o corpo ele vai mudando e eu continuo na afirmativa do dinâmico, do que o corpo é dinâmico, de que minha psique é dinâmica, de que nós somos dinâmicos dentro desse contexto. Porque a gente tem que lidar com as questões internas, mas a gente está dentro de um contexto social que ainda exige que a gente precisa se equilibrar. E entender que o equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático. Cheguei aqui, estou muito realizado aos 40, vou ser muito realizado aos 50. Não sei. Quero me preparar para isso. Estou em movimento para isso. Não digo nem preparar, porque dá uma ideia de receita da agenda. Não é, né? Eu estou em movimento para isso. Esse corpo de 50, que aí a gente vai falar de menopausa, a gente vai falar de perimenopausa, a gente vai falar das oscilações hormonais que acontecem, da libido, né? É um turbilhão de coisas. Eu fico pensando que falando de libido, vamos falar de sexo. Poxa, aí, tá aí um tema. Que acho que isso aí vai dar pano pra manga também. A mulher, falando dessa questão, a gente desde lá da menarca, a gente é marcada por esse corpo, né? Tem uma hora de começar a ser mulher. Tem uma hora de começar a ser mulher. Esse corpo que sangra. E o quanto isso também foi visto como, né? Você conhece esse pessoal? E é engraçado que a menopausa era um pouco a hora de deixar de ser mulher. De deixar de ser mulher. Não presta mais. Não presta, né?
Então, assim, ou você vira lá aquela ranzinza ali, porque tá ali na velhice e precisa definhar a partir dali, porque se a feminilidade estava ligada ao gestar, ao parir, depois da menopausa você não vai parir, Nem transar. nem transar, e aí acabou, né? Então acho que a preparação desse corpo é entender que esse corpo é um corpo em movimento, é um corpo que em transformação, é um corpo que vai continuar e que desta vez, assim eu espero, eu tenho uma autonomia maior sobre esse corpo. Sim. Lidando com as limitações que aparecem, né? Vão aparecer limitações, aparece, tem limitações com 10, com 20, com 30, com 50, com 40, e aí como é que eu vou fazer de maneira criativa para lidar com essas limitações, esse movimento para os 50 anos, esse movimento dinâmico de olhar para o meu corpo e reconhecer que é um corpo que está envelhecendo, porque o corpo envelhece. Mas como eu lido com esse envelhecimento é que vai fazer toda essa diferença. E só um ponto que você trouxe dessa questão histórica, a gente está falando aqui do corpo feminino, não só porque a gente está aqui entre mulheres, né? Mas porque foi o corpo marcado. Foi o corpo marcado o tempo inteiro, foi o corpo feminino nesse sentido, historicamente aí falando, né? Claro que tiveram esse marco também do homem, mas sempre no lugar mais de privilégio desse corpo masculino. Né? É o corpo da força, é o corpo né? da força, é o corpo que pode, é o corpo, né? E a gente não, então tudo recai sobre o corpo feminino. É forte. Você aguenta, porque você é mulher. Ainda tem isso, você tem que dar conta. Porque É o você corpo mulher. do útero, né? Como se o útero carregasse. E a gente ali, acredita nisso. Sim. Até determinado A gente momento. acredita. Não, a gente já foi revelada a verdade, já- mas tem muita gente que tá acreditando até hoje. acreditando. Então você não acredite nisso. Pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda. Faça psicoterapia. Busca a verdade, que não é bem assim do jeito que contaram, não. Não, eu acho assim que hoje, né, eu ainda busco muito essa saúde e eu acho que, claro, tem uma questão aí, porque também esse contato agora com esse corpo também é um contato com um corpo que vai morrer, né? O envelhecer diz pra gente também, meu corpo todo dia, quando eu já preciso de uma ajudinha, ainda não tô que nem seu pai, mas vou chegar, né? Mas às vezes já acordo assim com a coluna, o dia que eu malho demais já acordo um pouco mais, é um corpo que tá dizendo, ó, né? Ele me dá sinais sobre o meu prazo de validade. Sim, é fato, gente, isso. Mas eu acho Não, que se tudo assim, correr bem, é isso. é isso aí mesmo, Esse é o lucro, inclusive. Esse é o lucro. É o que esperamos, É o que esperamos. né? Mas assim, então é um corpo que eu busco essa performance de saúde, de funcionalidade, que eu acho que eu sempre tive. Mas agora, eu acho que depois dos 40, eu tô resgatando um pouco esse corpo vaidoso também, sabe? Vou dizer que eu tô bem gostosa, assim, acho que fazia tempo que eu não tava, né, com um corpo legal, que nem eu tô agora, assim, então, né, os 40... As quarentosas. As 40 deu a chance de malhar direitinho, de me alimentar bem, tô, né, tô lindona, assim, tô me achando mesmo. E eu acho que isso cria, sabe, essa possibilidade de novas relações, né? De olhar pro espelho e falar, espelho, espelho meu, não existe ninguém, uma quarentona mais linda, mais gata do que eu nesse momento. Mas é isso, né? A gente vai reconfigurando, ressignificando essa isso que relação. você trouxe, né, Roberto? O espelho não vira mais nosso inimigo, porque eu acho que até um determinado momento o espelho é o inimigo pra Sim, mulher. ele porque ia a gente- mostrar a Graciane, ele ia Isso, mostrar né? outras. E de repente, quando você faz as pazes com o espelho e diz assim, é isso aqui, tem essa ruga aqui, não tá. O colágeno já não é mais o mesmo, mas é meu. Né? E não é essa ideia de é meu, então agora eu vou parar e vou deixar que o tempo. Não é Faça o isso. serviço dele. Não é isso, né? É esse equilíbrio. Se dá conta que é real, que eu acho que também, pra gente não entrar na negação de que eu não vou envelhecer, Não. porque se tudo der certo, eu vou envelhecer, e eu espero que dê certo. Vai ficar bem enrugadinha, Vai ficar, bem... né? O caminho é esse. Não, nem a negação, porque também a negação faz com que você leve uma frustração, que você vai buscar sempre algo que... Ou até coisas irreais, né? Aqueles Reais. procedimentos, Sim, as sim. coisas malucas, que a gente nem entrou aqui, mas assim... Você falou disso, eu lembrei do filme A Substância, né? Que Sim. traz muito aí essa que é o patriarcado mesmo. Forte, né? A docilização do corpo mesmo. Esse corpo que tem muitos discursos de verdade que foram construídos. E, de novo, a gente não tá fora disso. Foucault problematiza muito isso na história da sexualidade, que a gente precisa falar sobre isso. Mas eu acho que tem uma questão que a gente hoje tá construindo os
nossos discursos de verdade, Sim. sobre os nossos corpos, né? Eu já fiz intervenção cirúrgica, eu faço botox desde os 28 anos, eu uso bastante creme aqui nessa região, porque eu acho que essa região quando aparece no decote, às vezes me dá aquela, vai ficar engenhado? Vai, mas o creme ele vai tentar retardar um pouco isso, e tudo bem no momento que ele não Sim. conseguir mais disfarçar. Eu acho que essa aceitação do corpo é o que traz a gente, inclusive, com essa liberdade de poder falar sobre isso, né? Cada uma com a sua história, a gente tem histórias que vieram antes de nós, e a gente tem aí toda uma dimensão de mulheres de 41, de 51, que podem vir conversar com a gente sobre o corpo. Aproveita e deixa pra gente os comentários, o que você achou desse nosso encontro. Meninas, obrigada. Beijos. Seus corpos são lindos. Ah, E super sim, somos gostosas. gostosas. Adoro meu Muito. corpo. Quarentosas. Quarentosa, gente. Beijos. Beijos. Tchau, tchau.